bastante calma, com a calculadora na mão e um papel também, resolver isso aqui. Então, primeiro, eu vou ler a questão. Suponha que foram deixadas sobras do café da manhã na pia da cozinha por uma pessoa quando ela saiu para trabalhar pela manhã. Ok. Assuma que 5 bactérias estejam presentes no café da manhã às 7 horas da manhã e que às 9 o número já esteja em 50. Beleza. Supondo que essas bactérias cresçam exponencialmente segundo o modelo, tá ali um modelinho, descubra quanto tempo será necessário para que o número de bactérias seja 1 milhão. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente tem um dado muito legal, né? Na fórmula, a gente precisa de um P inicial. E aqui, ó, o exercício dá pra gente de bandeja esse P inicial, ó. Assuma que 5 bactérias estejam presentes no café da manhã às 7 horas da manhã. Então, note que o exercício começou a contar esse fenômeno. Que fenômeno, Beatriz? O fenômeno da multiplicação de bactérias. Então, ele começou a contar o fenômeno da multiplicação de bactérias às 7 horas da manhã. Ou seja, às 7 horas da manhã, ele começou a contar esse fenômeno. Então, ele começou aqui, ó, nessa linha do 7. E aí foi se passando o tempo, então passou 1 hora. Passou 2 horas. E aí ele viu que quando estava aqui, ó, às 9 horas, exatamente às 9 horas, 2 horas depois que ele tinha começado a cronometrar esse fenômeno, que as bactérias chegaram ao número de 50. Então, eu te pergunto, se aqui, no 9 horas, tinha discorrido 2 horas de quando ele começou a contar esse fenômeno, aqui, às 7 horas, tinha discorrido quanto tempo? Pausa o vídeo, pensa um pouco e me responde. Ou se responde, também dá certo. E aí, conseguiu? Tinha se discorrido, né, um tempo igual a 0 horas. Por quê? Porque foi exatamente às 7 horas que o fenômeno começou a ser contado. Então, 7 horas e 1 segundo tinha se passado 1 segundo. 7 horas e 2 segundos tinham se passado 2 segundos. 7 horas e 3 segundos tinham se passado 3 segundos. E exatamente às 7 horas, quantos segundos tinham se passado? Nenhum. O tempo aqui é 0. Então, aqui tinha discorrido 0 horas, e aí passou 1 hora, 2 horas. Então, quando chegou às 9 horas, tinha o quê? 2 horas que ele estava contando esse fenômeno da multiplicação de bactérias. Guarde esses dois números, 0 e 2. Então, primeiro, vamos fazer um pouco pelo método de tentativa e erro. Aqui, a primeira informação que a gente tem, né, são das 5 bactérias na primeira hora. Então, se a gente for jogar nessa fórmula aqui, né, P de T é igual ao P inicial multiplicado pelo E elevado a uma constante vezes o tempo, né, nesse caso. Então, se a gente for tentar jogar esses dados iniciais, a gente sabe que depois de um certo tempo, tinham-se 5 bactérias. E que o dado inicial do exercício que ele deu pra gente foram 5 bactérias também. Então, o resultado, ou seja, P de T, o resultado obtido depois de tanto tempo foi 5 bactérias. E o resultado inicial foi 5 bactérias. Beleza. E elevado ao K vezes o T. O T é quem? 0. Ora, nessa hora já dá pra ver que tá começando a ficar um pouco estranho isso. 5 é igual a 5 e elevado a qualquer número vezes um zero é 0. E elevado a 0. Então, 5 vai ser igual a 5. Todo número elevado a 0 é 1, então vai ser vezes 1.
eu vou ficar com 5 igual a 5? Não. Você vai concordar comigo que tá muito estranho. Que isso aqui não é uma resposta. Que a gente nem consegue sequer jogar o valor aqui. O valor de 1 milhão que pede no exercício. Então, esse método não dá certo. Então, vamos pensar de uma outra forma. Que forma é essa? Vamos usar a segunda parte de informação que o exercício nos dá, que é que às 9 o número já estava em 50. Então, vamos usar as duas informações ao mesmo tempo. O que a gente sabe? Que a gente tinha um total de 50 bactérias depois de 2 horas que a gente tinha começado a contar esse fenômeno. Observe, a gente tinha um total de 50 bactérias depois de quanto tempo? Depois de 2 horas. 2 horas. Ou seja, observe comigo. A gente tinha um total, ou seja, uma quantidade, um resultado. Um resultado, Beatriz, exatamente resultado. Ou seja, a gente tinha um P de T, que é um resultado. Observe essa função aqui. O que é o P de T? O P de T é o resultado dessa multiplicação. Então, aqui ele passou para a gente um resultado. Então, depois de 2 horas, a gente tinha um resultado de 50 bactérias. E aí, agora que você pega a segunda parte, depois de 2 horas. Ou seja, temos um T. Então, nós temos o P de T e o T. Vamos usar esses dados. O P de T, a gente acabou de ver que é 50, certo? Agora, o P inicial. O que você acha que é o P inicial? Exatamente. São as 5 bactérias. Por quê? Porque foi com 5 bactérias que nós começamos a contar esse fenômeno da multiplicação. Então, 5 vezes o E elevado ao K, que a gente não faz a menor ideia, mas o tempo a gente tem ideia. Qual é o tempo? Exatamente. Por quê? Porque depois de 2 horas nós tivemos o resultado de 50 bactérias. Aqui eu só vou arrumar para deixar bonitinho, né? Então, tirar esse pontinho do E, que a gente sabe que multiplica, e passar o 2 para frente do K. Pronto, só deixei bonitinho. Agora, observe comigo. 50 e 5, eles são múltiplos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir o 50 por 5 e também dividir o próprio 5 por 5. Ou seja, fazer 50 dividido por 5 igual a 5 e elevado a 2K dividido por 5. Beleza? E aí, vamos lá. 50 dividido por 5, nós teremos 10. 5 dividido por 5, nós teremos 1. Então, nem vamos representar. Já vamos colocar direto o E elevado a 2K. Maravilha. Agora entra aquela parte bacana que a professora explicou, que para resolver essa função exponencial, a gente pode usar o ln. E é isso que nós vamos usar. Vamos usar esse artifício do ln. Então, ln de 10 é igual a ln de E elevado a 2K. Opa! Eu sou bonita. O que a gente pode observar aqui? Seguinte. Como a gente está usando ln, a gente pode fazer um truquezinho, que é pegar esse expoente aqui e fazer com que ele multiplique esse número. Então, fazer 2K ln de E. Ó, perceba bem o que a gente fez. A gente tinha 2K aqui como expoente, e a gente passou esses mesmos 2K multiplicando. Só uma artimanha básica. E aí, aqui, nós vamos continuar com os mesmos ln de 10, com os mesmos 2K, mas o que acontece? O ln de E é igual a 1. Agora aqui, uma curiosidade rápida para saber
Por que ln de e é igual a 1? Então, vamos voltar só um pouquinho na propriedade dos logaritmos. Mudar a cor aqui, colocar um azul bem bonito. O que nós temos em um logaritmo? Nós temos a seguinte situação. Vamos pegar um logaritmo genérico. Aqui. Colocar log de A na base B igual a C. Ixi, mudou de cor, tá revoltado aqui. Vamos tentar de novo. Se ele mudar de cor de novo, no final eu mudo tudo de cor. Fazer assim, para ver se eu consigo dar uma engabelada. Então, o que a gente faz quando tem essa situação? Muito simples, vou pegar aqui. Quando nós temos essa situação em um logaritmo, a gente faz uma voltinha, entre aspas, uma voltinha. O que a gente faz? Para resolver esse logaritmo, a gente usa o A, eleva o A a C, e o resultado de A elevado a C vai ser igual a B. Bia, pelo amor de Deus, eu não entendi nada. Você falou grego aqui nessa hora. Aliás, se tivesse falado grego, eu teria entendido mais. Calma, calma. Vamos voltar aqui no Word. Diminuir essa imagem. Aqui. Voltou a ficar preto de novo. Que bichinho teimoso. Aliás, ali já tem a seta, já vou usar a seta que tem ali. O que eu tô falando com isso? Tô falando que o A vai virar a base, o C vai virar quem tá sendo elevado e o B vai ser a resposta. Até aqui tranquilo? Se não entendeu essa parte, volta um pouquinho o vídeo para entender. Tudo bem que essa parte aqui é mais compreender porque esse ln de e dá 1. Então, assim, se você não souber, mas não souber o porquê, mas saber que ln de e dá 1, tá tranquilo, você consegue resolver de boa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, quando a gente tem um ln, o que é o ln, né? É um logaritmo natural ou logaritmo neperiano, por isso que é ln. E o que é o ln? Muito simples. O ln simplesmente é o log na base e. Então, o log na base e foi se dado o nome de logaritmo natural ou logaritmo neperiano. E quando a gente tem essa situação aqui, ln de e, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer log de e na base e, certo? Isso aqui, ó, tá vendo que essa primeira parte aqui tá bonitinha, que nem essa primeira parte? Só que tá faltando quem? O igual a outra coisa. Só que a gente não sabe quanto é que é essa outra coisa. Então, a gente faz o quê? Igual a x. Então, aqui, ó, log na base e de e igual a x. Beleza. Vamos fazer a brincadeirinha agora do círculo, que é essa jogatina aqui. Então, o número que tá aqui pequenininho vai ser elevado ao número que tá aqui fora. Então, a gente vai ter o quê? O e, que é o pequenininho, elevado a quem tá aqui fora, elevado ao x. E esse número aqui vai ser igual ao que tá aqui no meio, ou seja, igual ao e. Observe que aqui a gente tem uma situação muito curiosa. A gente tem e elevado a x é igual ao e. E, poxa, a gente tem uma propriedade lá nas potências em que isso aqui acontece. É quando o número é elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Como assim, Beatriz? 8 elevado a 1 é igual ao próprio 8. 4 elevado a 1 é igual ao próprio 4. 153 elevado a 1 é igual ao próprio, exato, 153. Então, aqui, se a gente tem e elevado a x é igual a e, a gente sabe que esse x é o quê? É o 1. E elevado a 1 é igual a e. Logo, a gente descobriu que o resultado desse x é quanto? É 1. Então, por isso que aqui a gente substitui por 1. Por isso que ln de e é igual a 1. Porque e elevado a um número x que é igual a e, que número x é esse? É o próprio 1. Então, e elevado a 1 é igual a e. E é isso
E é esse o porquê de ser 1 aqui. Bem, isso daqui é só uma curiosidade mesmo, para a gente nem sempre fazer tudo tão no automático, né? A gente faz muita coisa no automático em cálculo, mas certas coisas é legal a gente pelo menos entender minimamente. Então, aqui a gente só reescreve sem esse 1, né? 2K multiplicado por 1 é o próprio 2K, sem segredo. E aí a gente passa esse 2 que está multiplicando, dividindo. LN de 10 não separa isso aqui, tá? Ó, isso é diferente. 10, por exemplo, LN de E é diferente, deixa eu colocar aqui o sinal de diferente, é diferente de LN de 10. Não é a mesma coisa, tá bom? Então, não, pelo amor de Deus, não faz isso aqui. Não faz isso aqui, tipo, LN de 10 dividido por 2 é igual a LN de 5. Meu, não faz isso. Não faça isso. Então, vamos lá. LN de 10 dividido por 2 vai ser igual a K. Agora é aquele momento especial que você pega a sua calculadora, liga, aperta o LN. O LN, ele tá na terceira linha da sua calculadora, se a sua calculadora for uma Cássio, né? Deixa eu colocar a foto aqui de uma Cássio. Então, se sua calculadora for desse modelo, o LN tá aqui, ó. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, o último, LN. Então, você vai apertar o LN e o 10, e dá igual. Vai dar 2,30, nananana. Aí, você pega isso, aperta o dividir, e aí sim você divide por 2, que vai dar... Então, a gente pega esse resultado e divide por 2, e aí nós vamos ter que 1,151 é igual ao nosso K. Opa, K. Ótimo, descobrimos a nossa constante. Agora nós terminamos o exercício? Não, porque nós descobrimos a constante. E o exercício, ele quer que a gente descubra quanto tempo será necessário para que o número de bactérias, ou seja, o total, o resultado, seja igual a 1 milhão. Então, vamos lá para a segunda parte do exercício agora. Então, 1 milhão é 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros. São 6 zeros. Se você quiser fazer por notação científica, fica à vontade. Como assim notação científica? Em vez de escrever 1 milhão com todos os zeros, você colocar 10 vezes 10 elevado a 6 e assim resolver o exercício, não tem problema. Tudo tranquilo. Eu vou por esse método que eu acho um pouco mais didático para quem tem um pouco mais de dificuldade, tá bom? E aí a gente copia, ó, o P inicial a gente sabe que é 5 vezes o E elevado. O K, agora, né, que é KT, o K a gente já tem o resultado, é 1,151 vezes o tempo, que é o que a gente quer descobrir no exercício. Aqui, ó, a gente tem a mesma situação que a gente tinha aqui em cima. Porque, ó, 1 milhão é múltiplo de 5. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 1 milhão, dividir por 5 e pegar o próprio 5 elevado a 1,151t e dividir por 5. Aqui, a gente vai ter 200 mil. E aqui, a gente vai ter E elevado a 1,51t. A gente faz a mesma brincadeira do LN. LN de 200 mil é igual ao LN de E elevado a 1,151t. Passamos aquela galera ali para frente, então vai ficar 1,151t ln de E. ln de E é igual a 0, então a gente vai ter 1,151t. Para descobrir quanto vale o t, simples, a gente divide o ln de 200 mil pelo nosso 1,151, que vai dar o nosso resultado de t.
E aí, o nosso T será igual a quanto? Coloca aí nos comentários para eu ver quanto deu o seu valor de T, que é o tempo que será gasto para ter 1 milhão de bactérias. Lembrando que, ó, ele deu 7 horas e 9 horas. Então, o T tem que estar em horas. E é isso. Espero que tenha ajudado.